Mais um Pod Lucas no ar, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E a minha convidada de hoje, agradeço muito. Olha, que prazer receber você aqui, minha amiga Tude Vieira. Bem-vinda ao Pod Lucas. Prazer é todo meu, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, das minhas histórias. Eu que agradeço aí. E nós vamos precisar de quantos dias para contar a sua história? Porque é muita coisa. É muita coisa. Você me direciona que a gente vai organizando. Ô Tude, hoje você está aí na vibe, cuidando de empresa, dando palestra, e você olha para o teu passado assim como profissional, como treinadora, como aquela que busca a evolução no comportamento, a evolução das pessoas. Você está onde você queria estar? Nossa, você me levou para um... Na hora que você começou a olhar para o passado, eu já fui para um cenário. Quando eu me lembro, eu tinha 33 anos quando eu entrei na faculdade, né? E eu fui numa primeira palestra aqui em Palmas, no Espaço Cultural, com a Mônica Nóbrega, uma palestrante que morava em Brasília na época, acho que ainda mora. E foi a primeira palestra da minha vida, aos 33 anos de idade. Eu nunca tinha ido numa palestra. E lá, eu me lembro, foi o evento aqui em Palmas, o Enato. Não sei se vocês... Um encontro dos administradores aqui do Tocantins. E nesse evento, eu me lembro que a Mônica Nóbrega, ela estava no palco e ela olhou para uma pessoa da plateia. E aí ela fala, onde você quer estar daqui a 5 anos? E a pessoa imediatamente respondeu, né? Eu quero ser funcionária pública, eu quero passar num concurso público. Ela, beleza. E foi para o outro lado da plateia. O olhar dela bateu no meu. Eu olhei para ela, ela olhou para mim e falou, e você? Onde você quer estar daqui a 5 anos? Lucas do céu, eu nunca tinha pensado onde é que eu ia estar de tarde. Tirou você da zona ali de conforto naquele momento. Eu apavorei, porque, de verdade, eu nunca tinha pensado, né, onde que eu ia estar de tarde. Eu não tinha essa mentalidade de desenvolvimento. Bom, eu olhei para ela e eu não conseguia responder, e foi me subindo uma ansiedade. Eu não sabia o que responder, e ela era insistente, né, ela esperando para que eu respondesse. E todo mundo olhando para mim, eu doida para me levar daqueles olhares, me livrar, assim... E eu não sei de onde surgiu isso, mas naquele momento, para me livrar daquela situação de vários olhos em cima de mim, e eu naquela saia justa, eu falei, eu quero estar no teu lugar. Na lata ali, pronto. Nunca tinha Foi pensado. O que saiu. Foi o que saiu, não sei por que eu falei isso, mas eu falei, nesse momento ela fala, pois vem aqui. Aí que apavorei mesmo. Eu falei, o que eu fui? Olha aí, vai cutucar, né? Eu subi lá no palco, não me lembro nada, eu tive um sequestro emocional, de tão nervosa que eu fiquei de subir ali, porque eu nunca imaginava que eu estaria numa situação daquela. Mas o fato é que lá, quando eu estava descendo do palco, ela falou, uma salva de palmas para Tude. Aí todo mundo batendo palmas, né? E eu falei, ai, gente, acho que eu gostei disso. Me encontrei. Já decidi meu objetivo. Naquele momento, em cima do palco, sob pressão. E aí não foram 5 anos, mas em 6 anos eu estava no lugar dela, fazendo o encerramento do Enato também. E eu fui convidada. E nesse encerramento do Enato, eu contei essa história aqui no palco. Então foi muito lindo. Ô Tude, e essa sua história, inclusive... é um dos recortes, né, desse nosso papo. Por que as pessoas... É natural isso na gente? 20, 30, 40, 50, pessoas com 60 anos com essa narrativa. Olha, eu ainda não sei o que eu quero para mim. Eu estou trabalhando, pagando as minhas contas, mas ainda não descobri minha vocação. O que eu vim fazer nesse mundo? É natural? E o que fazer quando bate essa incerteza? Isso é muito comum. E ainda piora muito, porque algumas pessoas, apesar de não saberem, elas se arriscam muito. E está certo, tem que ir, tem que tentar descobrir. Só que você imagina quantos anos uma pessoa pode perder, quanto investimento de tempo, de dinheiro, de energia, em fazendo cursos, formações, buscando coisas que não é o que ela queria. Né? Por quê? Porque elas não se conhecem. Porque elas não se conhecem. Eu digo que eu dei sorte. Eu falo que nesse momento eu conheci a sorte, mas a sorte no sentido de estar no lugar que aconteceu. Me incentivaram a fazer a faculdade nessa época, porque eu tenho muita dificuldade. Eu tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. E naquela época não existia o diagnóstico como hoje. Então eu tinha muita dificuldade de aprender. Se eu tivesse esse diagnóstico na época, talvez eu nem tivesse escolhido essa profissão. Né? Graças a Deus que eu não tinha o diagnóstico. Então, foi desafiador. Mas o fato é que muita gente, por não se conhecer, acaba perdendo muito tempo de vida, muita energia, muitos recursos nesse emaranhado
Mas eu quero até chamar a atenção aqui de todo mundo que está nos ouvindo para um ponto muito importante. Muitas pessoas estão fazendo jovens escolhem uma profissão quando adolescentes, e eles começam a fazer uma faculdade. Quando começam a fazer, e eu já vi N casos assim, uma pessoa que começou a fazer direito, começou a fazer medicina, e lá chegou à seguinte conclusão: não é isso que eu queria. Só que está tendo uma linha muito tênue entre não ser o que ela realmente quer por não se conhecer, ou não ser pagar o preço da profissão que ela não fazia ideia. Então, muitas vezes, a pessoa ela não quer pagar o preço, ela não quer, eu sempre brinco, né, que é o meu jargão maior aí, do se lascar para não se ferrar. Então, às vezes, as pessoas não querem pagar aquele preço. E quando eu falo preço, não é preço de dinheiro, é o preço da energia, dos desafios, de enfrentar, de abrir mão de alguma coisa na vida para fazer o que é importante agora, para que lá no futuro ela tenha o que ela gostaria de ter a vida que ela gostaria de ter, ser quem ela nasceu para ser. Então, as pessoas, eu vejo hoje muitas pessoas perdidas. Por quê? Porque quando a gente toma uma decisão na vida, Lucas, eu sempre digo que existe ganhos e perdas. Tudo é ganhos e perdas. E risco. Quando você toma uma decisão, você não sabe se vai dar certo. Não tem como saber. Às vezes tem gente que fala assim, Tude, mas e se eu tomar essa decisão e a outra for melhor? Eu falo, quem garante? Mesmo que essa dê certo, que for tudo bem, quem garante que a outra não poderia ser melhor ainda? A gente nunca vai saber. Mas o problema é que as pessoas não querem decidir, enfrentar e pagar o preço, é porque elas não querem abrir mão de alguma coisa legal agora, para fazer algo que não gosta. Porque, por exemplo, eu tive que fazer faculdade, eu tinha muita dificuldade de aprender. Eu nunca imaginava que eu chegaria onde eu cheguei. Eu sempre brinco nas minhas palestras que, se teve jeito para mim, tem jeito para qualquer um. Está todo mundo livre depois de mim. Porque tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado. Você não conseguia enxergar aquele horizonte ali até viver a jornada, até se entregar e pagar o preço. Sem chance. Eu nunca imaginava que eu pudesse... Eu tinha medo de falar em público. Eu levei 3 empresas à falência antes de começar, antes de me desenvolver. Eu não tinha nem faculdade. Abri 3 empresas e eu achava que, quando eu abrisse aquela empresa, eu ia ter liberdade, eu ia ter autonomia, eu ia trabalhar quando eu quisesse, eu satisfação ia tomar pessoal, realização. Né? Achava que era só escolher um bom produto, um bom local, um bom funcionário. E tudo aconteceria como uma mágica. 3 empresas do mesmo ramo? Gata Cosméticos, aqui em Palmas, na época. E hoje você olha, faltou o quê? A experiência? Faltou competência, faltou eu me conhecer, porque eu era refém do meu perfil. Eu não tinha... O meu perfil, naturalmente, ele detesta planejamento. Ele detesta processos. Ele detesta burocracia. E eu sou da ação, eu sou de fazer. Eu sou ótima para fazer, para executar. Mas a falta de paciência natural do meu perfil não me deixava fazer o que era necessário. Pela minha ignorância da época, não, eu queria vender, eu queria comprar, eu queria estar com gente, atender, negociar. Eu não queria saber fazer de gestão, fazer análise de indicadores. Você achava que era o suficiente o que você sabia ali naquele momento. Queria vender. E pronto. Vender. Na verdade, não é que eu achava que era suficiente, é que eu nem sabia que existiam outras coisas. Eu acho que é mais por isso. Então, eu me desafiava muito, mas sempre para o fazer. Então, eu vendia muito, mas o dinheiro ia embora porque não tinha gestão, não tinha fluxo, não tinha processo, que é tudo que eu ensino hoje, né? Sim. Então, eu paguei um preço muito alto, tanto em tempo de vida, quanto de energia, quanto de desgaste físico e emocional. Imagina você levar um patrimônio desse, você... Assim, muito desgaste. O emocional, principalmente, né, Tude? Eu dormi de noite, o dia que tinha um feriado, Lucas, eu não sabia como é que eu ia pagar o boleto no outro dia. Então, isso não era fácil, né? Até que eu fui fazer faculdade, aos 33 anos de idade, incentivada por uma pessoa que eu admiro, que eu gosto, que eu tenho muito carinho, amizade, respeito. Querendo agradar essa pessoa, eu falei, tá, eu vou fazer esse vestibular que você quer que eu faça. Na verdade, eu não queria. E essa pessoa falava, não, faça. Você tem muito potencial, você precisa estudar.
E eu não queria, eu queria resistir ao desenvolvimento, ao processo de evolução, a de desenvolver novas competências, porque, Lucas, não é fácil. Você que está nos ouvindo já deve ter tentado desenvolver alguma competência. E não é fácil. Lembra quando você foi tentar desenvolver a competência de dirigir, não é? É um desafio. Primeira vez que a gente vai sentar num banco de um carro, o coração acelera. O que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta? Não é aquilo? Um turbilhão de pensamentos ali. Aí a gente estudou tudo que tinha que fazer, mas na hora que senta para dirigir, dá um branco, esquece tudo. A gente fica, e agora o que eu faço? Aí o instrutor fala assim, coloca o cinto, você, é mesmo. Aí você põe o cinto. Para pegar o cinto, você tem que olhar aqui para encaixar. É muito esforço para pouco resultado. E isso é na vida. Para desenvolver uma competência, mudança de mentalidade, uma mentalidade, desde o dia que eu nasci, voltada só para o fazer, e não para o planejar, não para o desenvolver competências, não para o evoluir. Eu achava que era só venda. Não é fácil. Então, eu acho que o trabalho mais desafiador que um ser humano pode fazer em si, para a sua vida, nos seus resultados, é desenvolver, se lapidar a si mesmo. E, geralmente, como que você trabalha com essa pessoa que chega com essa demanda? Né? Eu imagino que de empresários, pessoas de vários segmentos aí, buscam esse caminho com você, né? Tude, eu quero me encontrar, tem um tal do teste vocacional, realmente funciona? Quais as ferramentas que você trabalha, desde a mais simples à mais complexa, para tirar essa pessoa dessa zona e trazer essa evolução, Tude? Então, geralmente, quando o cliente chega até mim e fala, eu quero isso, 99% das vezes, o que ele precisa não é o que ele pede. Começa por aí. Começa por aí. Vou dar um exemplo, uma empresária uma vez falou assim, Tude, eu quero que você vai lá, eu quero fazer marketing para minha empresa, quero divulgar minha empresa. E aí eu fui descobrir que o problema não estava, o cliente vinha até eles, estava vindo, só que estava faltando atendimento. Então, o que ele precisava não era marketing, o que ele precisava era desenvolver competências de atendimento. A retenção ali não estava funcionando. Não, o cliente até vinha, mas não ficava. Porque a equipe não estava preparada, porque a liderança não estava preparada, porque a empresa não tinha uma base para organizar um negócio. Então, eu já estou acostumada com isso. Quando o cliente vem até mim, eu nunca entrego uma solução que ele me pede sem antes entender o mundo dele, o contexto dele. Porque, normalmente, o que ele me pede não é o que ele precisa. E, se eu for atendê-lo, ele vai ficar frustrado. Então, eu tento fazer esse diagnóstico. Mas, para a maioria das empresas, das pessoas que chegam até mim, eu sempre digo que o primeiro passo é se conhecer. Não adianta fazer o melhor curso de vendas, o melhor curso de liderança, o melhor curso de atendimento, o melhor curso de qualquer coisa, nem a melhor faculdade, se a pessoa não se conhece. Porque a gente fica refém do nosso perfil. Imagina eu, com o perfil que eu tenho, não gostava de processo, de planejamento, de organização, de ficar sentada numa cadeira. Eu sou ativa, eu sou de ir lá, de executar, de ação, de movimento. Sentar na cadeira para mim e fazer planejamento durante muitos anos, a sensação que eu tinha é que eu estava perdendo tempo. E eu vejo muitos empresários cometendo o mesmo erro. Eles investem, colocam um holofote em cima do departamento de vendas apenas e esquecem o restante da empresa, a base. É um dos erros deles. Então, eu diria que o primeiro passo é se conhecer. Se você se conhecer, entender as suas limitações e, principalmente, o impacto do seu perfil, das suas limitações, no resultado que se espera. Então, eu sempre digo nos meus cursos que só o fato da gente existir, a gente já incomoda alguém. Você não precisa fazer nada, você está incomodando, não é? É verdade, Tude. E você já teve aquele grande caso ali daquele cliente que te deu um trabalho, que não deu resultado, ou que demorou muito, e não, eu não quero, porque eu imagino que você enfrenta muito do orgulho também, que às vezes a pessoa te contrata e acha que tem que ser do jeito dela. Esse é o principal desafio para você, né? No início da minha carreira, os clientes chegavam e tinha que ser do jeito deles, né? Mas eu entendo, até porque eles não tinham muita clareza do que é. E se tem uma coisa que eu escuto de também 99,9% dos meus clientes mas no meu ramo é diferente. Sempre tem, é um clichê. Não, Tude, mas peraí, no meu ramo é diferente. Não, Tude, peraí, não, eu até entendo, mas no meu ramo é diferente. Então, assim, a gente entende isso, mas eu já recebi muitos clientes assim, mas no início era mais. No início, o cliente vinha até mim e eu já aceitava o trabalho. Hoje, não.
Hoje eu faço um diagnóstico, eu leio o meu cliente, eu tento identificar se ele está no momento daquele processo de evolução. Porque tem gente que não está no momento. E não adianta você querer bater de frente. Não adianta. Todo mundo tem um tempo, assim como eu. Quantos anos as pessoas tentaram me levar para desenvolver e eu não fui? Quantos anos as pessoas tentaram me fazer estudar e eu não fui? Eu só fui aos 33 anos. E se eu tivesse ido, talvez eu não tivesse chegado, eu não tivesse aproveitado do tanto que eu aproveitei quando foi o momento. Quando você achou que aquele era o momento para você. Na verdade, eu não achei. Mas foi. Eu fui incentivada. Mas foi. E quando eu cheguei lá, deu certo. Sim. É quando você se permite. Sim. Eu me permiti para agradar alguém. Mas valeu. Eu me permiti. No seu caso, valeu. No meu caso, valeu. Mas se a pessoa se permite a olhar, peraí, deixa eu ver se isso faz sentido, aí ela está se permitindo, né? Então, bastou o primeiro dia de aula. Eu sempre brinco que quando eu recebi a notícia que eu passei no vestibular, foi a pior notícia que eu recebi. Todo mundo vibrando por Todo você. mundo quebrando o ombro na minha cabeça, jogando farinha. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? E agora? 3, 4 anos na faculdade. Não vai dar, meu Deus do céu, o que é essa faculdade? Fiquei revoltado com a faculdade. Como é que passa eu? Mas passou. Mas bastou o primeiro dia de aula, até porque eu aprendi com a minha mãe uma lição, que isso a gente não aprende em curso, a gente aprende em casa com os nossos pais. Minha mãe um dia falou assim para mim, eu estava lavando louça, aprendi isso lavando louça. E eu lavava a louça, jovem, né, adolescente, criança ali para adolescência, eu lavava a louça ficava engordurada. A minha mãe olhava a louça, lava de novo. Eu colocava um garfo, ela tá com sabão, enxágua de novo, lava de novo. E eu dava birra, piti, você está devolvendo tudo que eu estou lavando. E ela, filha, entenda, se você não quiser refazer, se você não quiser fazer de novo, faça bem feito da primeira vez, se livra. E quando eu tive que sentar no primeiro dia de aula na faculdade, eu pensei, bom, é melhor eu fazer esse negócio direito. Vamos nessa. Do que eu ficar repetindo. Já é difícil, 4 anos. E você ficar ali com mais tempo, mais energia. Então, eu virei a maior CDF da faculdade. Fazia coleção de 10. Olha que maravilha. Me dediquei ao máximo, aprendi a aprender. Isso no curso de? Administração. Administração. Que não foi eu que escolhi, foi a pessoa que indicou. Mas te serviu e muito, né? Meu Deus, me serviu e muito. Eu sou quem sou hoje graças a isso, né? Você tinha dificuldade nessa época, até hoje tem, pro não? Como é que você trabalha na tua palestra essa questão de dificuldade para dizer o não? Eu sempre digo assim, no início eu tinha muita dificuldade, eu mesma comigo, né? Mas hoje eu já não tenho. E eu sempre digo que uma pessoa que tem dificuldade de dizer não, primeiro, porque ela não se conhece. Segundo, porque ela não tem planejamento. Ela não tem um objetivo de vida principal definido. Ela não tem gerenciamento do tempo. E ela não tem inteligência emocional. Veja só, se eu não me conheço, tem um perfil que ele não quer... O maior medo dele é a rejeição social. E, muitas vezes, a pessoa, por medo dessa rejeição social, diz sim para tudo, mesmo sem querer. Mesmo sem concordar. Para fazer a vontade do outro e a sua. E aí, esse tipo de perfil, ele é totalmente manipulável. As pessoas manipulam com muita facilidade. E ele disse, não é de forma maldosa, é porque as pessoas falam e ele diz sim, ele vai conforme o fluxo. Ele não se posiciona. Mas não é porque ele quer agradar, é porque ele não quer ser rejeitado. Então, ele se torna refém do próprio perfil e não consegue dizer não. Um outro motivo que pode levar isso a acontecer, mesmo que a pessoa não tenha esse perfil, ela pode ter dificuldade de dizer não. Por exemplo, imagina, Lucas, eu te vejo amanhã ali na frente do banco, na rua, encontro você e falo, oi, Lucas, quanto tempo, como é que você está? Você fala, tudo bem, bora ali tomar um café? Na hora que você fala, vamos ali tomar um café, eu vou responder o quê? Sim. Se eu não tiver um planejamento, se eu não tiver um objetivo de vida, se eu não tiver um gerenciamento do meu tempo, por que eu vou olhar para um lado? Por que eu não tomar um café com o Lucas agora? Eu vou. E aí essa pessoa fica refém de tudo que aparece na vida. Ela se enche de compromissos que não vão levá-la onde ela quer chegar. Ela não consegue dizer não. Mas ela não consegue dizer não porque ela não tem motivo para dizer não. Por que eu não posso... eu gosto do Lucas, o Lucas gosta de mim. Por que a gente não pode tomar um café junto agora? Vamos bater um papo de negócio? Vamos. Só que enquanto você está indo conforme a vida te leva, você está se afastando do seu objetivo.
Olha, isso é bem perceptível aí na questão dos cargos de liderança, né? Que você vê isso, logicamente, nas empresas, mas seja para qualquer ramo, nos relacionamentos amorosos, principalmente, tem essa questão. Como que você trabalha com o líder nisso? Você pega aquela empresa e você já de cara já bate o olho e, opa, precisa corrigir aqui. É muito benevolente, está muito omisso em certas coisas. Esse é um Como desafio. trabalhar isso? Isso é um desafio muito grande. Tem muitos líderes, e é engraçado, Lucas, que tem muitos líderes que alguns são passivos demais. Eles se tornam reféns da equipe. Eles não sabem separar a amizade do profissional. Porque o líder, ele tem como missão, como principal papel, garantir que a equipe tenha alta performance. Só que, veja bem, olha a confusão que dá. Um líder que não se conhece, que não entende disso. Ele é gente boa, ele não quer ser rejeitado, ele quer estar bem na foto com todo mundo, e ele tem um cargo de liderança. E aí, ele vai se identificar com pessoas do perfil parecido com o dele. E dali pode surgir uma amizade. Aí ele vai tomar uma cervejinha no happy hour, vai numa festinha de aniversário, o colaborador vai na casa dele. Quando chega na empresa, ele não consegue se posicionar com aquela pessoa. Ele não consegue corrigir, ele não consegue direcionar, fazer as observações, dar o feedback assertivo. Por quê? Porque ele é amigo da pessoa. Qual o impacto disso na empresa, no negócio, no resultado, na meta da empresa e em toda a equipe? Porque o líder precisa garantir isso. Aí vê esse amigo chegando atrasado, não fala nada, finge que não vê, porque é amigo. Porque ele não tem essa forma de chegar num colaborador que é liderado dele, mas que também é amigo. Aí formam as panelinhas. Isso desmotiva o restante da equipe inteira. Eu tenho uma empresa, uma empresa que eu já atendi, que tem lá um líder que é namorado de uma pessoa do comercial. Todo cliente que chega, ele direciona para essa pessoa. Isso traz um caos para dentro da empresa. A empresa teve que entrar. Você teve que intervir nesse caso? Tivemos. E chegar num consenso com os dois e chegar. Mas o líder não poderia ter deixado de chegar nessa situação. Né? Mas deixa por falta, às vezes, de experiência, de competência, de clareza. Porque ele não sabe lidar com ele mesmo, não sabe o papel dele como líder, e aí vira um balaio de gato. E aí a gente tem também o outro oposto. Porque, por um lado, a gente tem os líderes passivos, reféns do perfil dele, ou da situação, do contexto. E temos os líderes agressivos, que é o outro oposto. Esse aqui, o líder agressivo, ele faz as coisas conforme o comportamento dele apenas. Às vezes, ele não se preocupa com o outro. E isso traz um desgaste muito grande para a empresa. Então, sim, tem muita liderança perdida dentro das empresas, sem saber por onde vai. Só que esse líder agressivo não significa que ele é ruim. Ele apenas está se posicionando para levar todo mundo para o resultado. Só que ele vai na contramão, na base da força. Às vezes aprendeu assim, não teve um direcionamento ali daquela companhia, daquela empresa. Ou teve até uma experiência de que foi bonzinho e as pessoas não responderam. Então, agora vou com a mão de ferro. Vou com a mão de ferro. Né? Então, a gente tem os líderes que são os ferros, que eles trazem constrangimentos para o meio. Tem os vidros, que são sensíveis demais, que são melindrosos demais, são sensíveis. E temos o diamante, que é aquele líder que consegue nem ser ferro e nem ser vidro. Ele consegue ter o equilíbrio. É aquela pessoa que sofre a pressão, ele consegue receber a pressão, manipula, amacia e devolve para a equipe de uma forma mais suave. Esse seria o ideal. E aquele comportamento, você vai nessa linha também de, olha, quando tiver que chamar a atenção o líder, chama a atenção no particular, elogia no público, é por aí? Sempre. Nunca devemos corrigir alguém publicamente. Agora, existe uma técnica que você consegue dar um feedback para o time. Técnica tudo de Vieira, hein? Presta atenção. Para o time, não é para alguém específico na frente do time. Mas um feedback para o time é legal, porque aí você vai aparando as arestas, desatando nó por nó, alinhando, integrando. Porque eu sempre digo, Lucas, que existem as percepções. Nós temos percepções de tudo no dia a dia. Percepções sobre uma coisa, sobre tudo que acontece na nossa vida é permeado pelas nossas percepções. Só que as nossas percepções, elas não são confiáveis. Elas não são confiáveis. O que eu estou percebendo pode não ser confiável, eu posso estar caindo numa armadilha. Quer ver um exemplo? Eu chego aqui hoje para trabalhar, trabalho com todos vocês aqui do estúdio,
e chego para falar, e você, quer ver, fala boa tarde para mim, aí você fala boa tarde. Boa tarde, tudo, e eu tudo não bem? respondo. Tá ali E eu tô aqui no focada. celular, eu tô fazendo agora, eu não respondi. Aí, qual é a percepção que a maioria das pessoas tem sobre mim neste momento? Nossa, que mulher mal educada. Mal que é isso, educada, tal? grossa, metida, sei lá, qualquer outro nome pejorativo aí, enfim. Mas existem percepções que podem não ser verdadeiras. Pode ser, mas pode não ser também. Então, nesse momento, essas percepções negativas que as pessoas podem ter sobre mim neste momento, pode afastá-la de mim. Porque se é uma percepção negativa, se você me acha mal educada, automaticamente qual o seu comportamento? De se afastar. Se afastar. E se você se afasta de mim, quem perde? Você, eu, a empresa, os clientes, o estado do Tocantins inteiro. Palmas perde. Porque se nós estamos no mesmo ambiente, uma empresa, um ambiente profissional, se a gente não se dá bem, aqui não vai ter o resultado que se espera. E se não tem o resultado que se espera, todo mundo perde. Porque essa empresa paga impostos. Se eu não vendo tanto, eu vou pagar menos impostos. Se eu pago menos impostos, eu não contribuo com uma melhoria de um asfalto. Então, você entende que todo mundo perde por causa de uma percepção errada. E a gente precisa... as nossas percepções geram os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos geram os nossos resultados. Olha que incrível. Eu tenho uma percepção de você, me gera um comportamento. Esse comportamento pode ser bom ou ruim, que vai gerar o meu resultado. Então, as pessoas têm percepções muito distorcidas e, no ambiente organizacional, principalmente, se torna um caos. Aí eu sempre brinco, né, que no mundo organizacional, que tem bebê chorão não dá certo. Tem adultos que dão piti, adultos agindo como crianças, que emburram, que fica de mal e faz assim, corta aqui, Lucas. É a turma do mimimi. Belém, Belém. Pã. Corta, tô de mal. Do mimimi. E não é... Porque eu vejo que tem muita gente por aí falando que os jovens são mimimi hoje. Tem muito adulto de 60 anos com mimimi. Tem adultos aí que você pensa assim, eu não acredito, tá tendo um comportamento de uma criança de 5 anos, dando piti, emburrando, pirraçando. Isso é complicado. Você tocando nesse assunto, eu estava esperando o momento certo para a gente falar a respeito. E aí eu te mandei aquelas fotos. Talvez, me chamou muita atenção o que está acontecendo aqui em Palmas. Tanto anúncio, tantas faixas espalhadas de vaga, de emprego. Vamos analisar, Tude, a tua opinião dos dois lados. Está faltando realmente a mão de obra, a turma não quer trabalhar, a turma não quer começar ganhando o salário mínimo, ou do outro lado tem a empresa também com seu ambiente hostil, que não valoriza o funcionário, que não retém o funcionário, que não respeita ali, não faz aquele ambiente respeitoso. Por que nós estamos vendo tantas empresas mendigar para o funcionário? Você viu a quantidade de placas? Tá demais. É um absurdo, assim. Eu acho que, pelo menos na questão da percepção, eu não lembro de um cenário como o atual aqui na capital, não. Tem muito emprego aí. O que essa galera quer? É a turma do mimimi também, que está querendo escolher demais? Então, eu diria... Eu sempre gosto de analisar as coisas por vários ângulos. Se eu olhar por um ângulo, sim, tem muita gente aí que não quer trabalhar, tem muita gente que não está se comprometendo, quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Tem muita gente por aí. Mas, por outro lado, também tem muita empresa que não está reconhecendo. Tem muita empresa que não tem um ambiente favorável para desenvolver. Às vezes, nem por má vontade, mas pela ignorância, pela falta de competência, pela falta de clareza. Pelo orgulho de achar que você já sabe de tudo. Também, mas eu acho que o fato da pessoa ter o orgulho e achar que sabe de tudo já é uma demonstração de ignorância. Sim. Ela não tem clareza sobre isso, né? Então, trazendo para um contexto assim de análise de vários ângulos, vamos lá, vamos analisar. Por um lado, tem as pessoas que querem ganhar dinheiro, mas não querem trabalhar. Por outro lado, temos empresas precisando de equipe, mas também não sabem reconhecer e não tem um ambiente favorável. Então, como é que se equilibra tudo isso? Vamos olhar pelo ângulo da empresa. Muitas empresas falam assim, eu não vou mandar minha equipe para desenvolver, não. Por quê? Porque eu desenvolvo minha equipe e ela vai para o concorrente. Eu invisto, gasto dinheiro com a minha equipe para treinar e ela vai para o concorrente e eu perco. Aí tem gente que fala assim, não, eu primeiro vou formar minha equipe, depois eu vou investir na minha equipe. Não funciona. Aí eu sempre brinco, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É uma incógnita. Do mesmo jeito, eu devo investir no funcionário para ter uma equipe, ou eu vou
Primeiro eu formo para depois investir. Só que aí, essas empresas que primeiro eu vou formar, depois eu invisto, ela nunca forma. Sempre fica para depois. E se eu invisto, eu posso perder para a concorrência. Sim, por quê? Aí fica nesse dilema eterno. Então, qual que é o grande lance? O que as empresas precisam entender nesse momento? Primeira coisa, tem que ter uma base da empresa, uma base favorável ao desenvolvimento. Hoje, eu já tive empresas de clientes que já estão me contratando para fazer palestra, para atrair talentos, fazer eventos, para poder, nesse evento, prospectar profissionais para trabalhar. Porque não tem mais mão de obra. Mas agora, analisa comigo. Uma empresa que pega um profissional, vai lá, investe uma fortuna nele, desenvolve, coloca, faz curso, desenvolve, treina, faz mentoria, desenvolve. Mas aí não promove, não reconhece, não aumenta os desafios. Aí a pessoa, ou ela desmotiva, ou o mercado valoriza. Então, eu sempre digo assim, eu gosto de fazer um gráfico, né? Imagina assim, puxa, dizer um gráfico. E aí você coloca, aqui é o gráfico da linha da competência, aqui dos desafios. Cada vez que você aumentar a competência, o seu colaborador aumenta a competência, você tem que aumentar o desafio. Aumenta a competência, aumenta o desafio e aumenta o reconhecimento. Então, você precisa desenvolver, mas depois você precisa reconhecer. E não adianta mais a gente ficar querendo pagar apenas os salários de mercado. Não. Esse cargo tem... todo vendedor ganha tanto, todo administrativo financeiro vai ganhar tanto. Não. Você pode ter 3 pessoas no mesmo cargo pagando diferente. Não tem problema. Mas, então, como é que faz? Porque você precisa estabelecer uma remuneração pela entrega, não é pela tarefa, não é pelo cargo. Então, eu posso ter 3 pessoas no administrativo financeiro. Ela tem essas e essas e essas funções, ela tem 5 responsabilidades. E ela tem tais competências. A outra que está no mesmo cargo faz a mesma coisa, mas tem uma competência melhor, tem a entrega melhor, o resultado é melhor, ela pode ganhar mais. Ela precisa ser reconhecida, porque há um esforço maior. Mas aí como mensurar isso? Através de indicadores. Indicadores de resultado. Tem jeito? Tem. Agora, dá trabalho? Dá. Vai ter que pensar muito, mas já tem recurso suficiente hoje disponível para se estruturar isso. Então, você pode ter 3 profissionais no mesmo cargo, um ganha mais do que o outro, porque entrega mais, porque se compromete mais, por causa das competências, e só mensurar resultado. E aí não cria aquele risco da equipe, aquela disputa? A disputa tem que ter, é saudável, faz parte. Né? Mas se existe uma clareza, e aí entra, por isso que eu digo que a base, a comunicação, ela tem que ser muito transparente. Aquela pessoa tem que saber por que a colega chega no estágio dela para você ganhar o que ela ganha. Exatamente. Isso, né? Isso tem que ficar claro, né? Tem que ficar claro. Então, administrativo financeiro, nível 1. Administrativo, fase 2, fase 3, ou nível 1, 2, 3. Quem está aqui entrega esse resultado. Quem está aqui entrega esse. É o mesmo cargo. Porque uma pessoa que está chegando agora na empresa, às vezes ela não tem tanta competência quanto uma que já está há muito tempo. E, às vezes, uma que está chegando agora tem mais competência do que uma que está há muito tempo. Então, vamos pensar assim, que as duas trabalham a mesma carga horária, no mesmo cargo. Mas a entrega dessa é muito maior do que a dessa. Então, tem que remunerar. Olha, Tudy, e do ponto de vista, assim, a gente está vendo o pessoal do Lava Jato anunciar vaga. Salão de beleza, da panificadora. Né? Tem uma empresa aí de médio porte que chegou com 2 filiais aqui em Palmas, teve que formar a turma de açougueiros, porque não achava essa mão de obra na capital, e aí foram avaliar o cenário, que a política salarial aqui teria que ser diferente em relação a outra cidade onde a matriz está instalada. Tudo isso precisa ser verificado também. Palmas não é uma cidade barata. Não é mesmo, né? Então, o que você tem passado e visto disso do ponto de vista também do empresário? Porque é muito fácil a gente falar assim, sai aumentando o salário aí que vai resolver. Não é por aí também. Não, porque senão também o custo. Tem Sim, que analisar sim. custo, não é uma coisa simplista. Por isso que eu sempre digo que a gente tem que incluir na nossa análise o valor de mercado, o cenário, o contexto, a região, a margem de lucro, o produto público. A gente não é uma resposta simplista.
Exige-se uma avaliação de cenário de contexto. Eu tenho na minha equipe pessoa do administrativo que ganha R$10.000. Se for olhar no mercado, paga-se 2.000. Mas por que eu pago R$10.000? Porque existe entrega, existe resultado. Eu tenho paz. Eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz. Merece. Não é por dó, não é por amizade, não é por tempo de casa. É por resultado, entrega, mensurável. Eu sempre digo isso. Uma pessoa da minha equipe, uma vez, ela chegou em mim, aí eu sempre digo assim, eu ensino também nos meus cursos as pessoas a conquistarem o reconhecimento. Lucas, eu sempre digo, você sabe por que o ovo da galinha bota mais do que o ovo da pata? Porque a galinha bota e grita. A pata bota caladinha. Isso é uma metáfora que eu uso para explicar isso. Explica bem. Explica bem. Então, o profissional ele tem que saber gritar, ele tem que botar o ovo e gritar. É uma metáfora que a gente usa. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Que você acha, vamos pensar num ambiente organizacional, que aquele empresário, aquele gerente que tem 1000 preocupações na cabeça, ele vai parar o trabalho dele para vir aqui em cada um da equipe dele e falar assim, deixa eu ver se você merece um reconhecimento. Ele não vai. Então, a própria equipe pode conquistar o reconhecimento. Como? Vou dar um exemplo de uma pessoa da minha equipe. Ela chegou um dia e falou assim, Tude, porque a gente tem uma reunião de entrega de resultados. E ela, nessa reunião, ela falou, olha, eu analisei aqui, e é algo que eu não pedi para ela, entenda. E por isso que eu chamo de ovo. Né? Ela identificou um problema. Por espontaneidade dela. Ela falou assim, olha, eu identifiquei, a gente tem uma despesa aqui anual, e foi recém que ela chegou, uma despesa anual de taxas bancárias, em média de R$8.000. Dava 7.900 e pouco, quase 8.000. No ano, com taxas bancárias, na época a gente emitia muito boletos, um monte de despesas, que eram várias contas e tal. Eu quase caí de costa, eu nunca imaginava que eu gastava tanto com taxas bancárias. E ela falou, eu falei, e agora? Ela, não preocupe, eu já marquei uma reunião com o gerente, estive lá, renegociei de um outro banco, então nós vamos levar nossa conta para esse banco, e lá a gente conseguiu essa condição especial. Falei, qual condição? Ela, se a gente consumir o mesmo tanto, da mesma forma que aconteceu, nós vamos gastar no máximo R$1.900 por ano. Olha, que fantástico. Que solução. Você está entendendo que é uma entrega? Ela, usando a metáfora com todo respeito, mas é uma brincadeira que a gente faz, ela botou o ovo e gritou. Ela me mostrou. Você acha que eu como líder dela, eu ia pensar assim, na loucura que eu estava, vamos agora... Eu deveria, tá? Que fique registrado, eu deveria. Mas eu não estava podendo fazer isso. Ela identificou. Você acha que eu não vou reconhecer uma profissional dessa? Então, o profissional, às vezes, fica refém. A empresa não me reconhece, a empresa não me reconhece. Mas eu pergunto, o que você está fazendo para a empresa te reconhecer? O que você está fazendo? Qual competência você desenvolveu no último mês para que a empresa te reconhecesse? Que resultado você teve de diferente esse mês do mês passado para que a empresa te reconhecesse? O colaborador não sabe falar. Então, quer dizer, fica os dois reclamando. Tanto a empresa quanto o colaborador. Então, a gente precisa organizar esse ambiente e desenvolver essa turma para que cada um seja responsável pelo seu reconhecimento. E muito possivelmente, essa pessoa, essa funcionária, ela é disputada no mercado. Esse exemplo que você deu. Esse perfil é disputadíssimo, seja em qualquer empresa que se preza. Só que esse perfil, ele praticamente não existe. O que existe é o ambiente que o empresário promove para que esse perfil apareça. Porque, às vezes, muitos empresários têm esse perfil dentro da equipe, mas não tem um ambiente favorável para isso. Não tem um ambiente, é a visão ali... Tem visão, não tem estratégia, não sabe nem se comunicar. Não sabe nem comunicar. Como é que organiza isso? Em que momento? Então, às vezes, falta essa competência para o empresário. Assim como faltava para mim quando eu era empresária. E por isso eu levei 3 empresas à falência. Por isso que eu fui estudar, estudo tanto até hoje, porque eu descobri que é possível, sim, empreender e viver, desde que tenha recurso. Desenvolvimento humano, que fantástico. Que fantástico. Não tem pode correr, né? Não tem como, Tude. E você, hoje, quando você chega nas empresas, você já tem essa noção ali, a clareza, depois de fazer aquele estudo, aquela análise, lógico, do que vai ser feito. Mas você já chegou ali, eita...
Aqui não vai ter jeito. Já, Aqui já, já, né? já tive Você clientes já assim. entregou? Olha, não dou conta. Já? Já, só que eu não falei, eu não dou conta, porque eu daria, se o empresário permitisse. Eu demito o meu cliente, mas de uma forma bem sutil. Eu chego e falo, olha, a sua empresa não está no momento de ser desenvolvida. Em uma outra oportunidade, a gente continua o processo. Quando o empresário não tem abertura para ele se desenvolver. Eu até postei no meu Instagram esses dias o depoimento de um grande cliente meu que eu admiro demais, é o João, do Grupo Bicicletão. E eu falo isso porque ele me autorizou e tem até um vídeo gravado. Que ele gravou. Quando eu o conheci, ele queria que eu desenvolvesse a equipe dele. Há 15 anos atrás. Ele falou, Túlio, eu quero que você vá lá treinar a minha equipe. Eu falei, vou, depois que eu desenvolver você. Vamos você primeiro? E aí ele topou. Ele foi, ele se desenvolveu. E ele se desenvolve até hoje. Tem 15 anos que já fez todos os meus cursos, já fiz coach, já fiz mentoria, mastermind, tudo que você pensar. E até hoje ele participa de tudo que eu inovo e que eu reinvento. E com outras empresas. Então, quer dizer, é um empresário que tem permissão, que ele quer. Agora, aquele que não quer se desenvolver, que quer só que a equipe se desenvolva, é muito difícil ter o resultado. E eu sempre falo que eu não vendo curso, eu não vendo treinamento, eu vendo resultado. Para mim, o dinheiro que o meu cliente me paga, eu gasto ele rápido. Daqui a um dia eu nem lembro disso mais. O que me mantém no mercado e o que me faz ser quem eu sou hoje e ter o resultado que eu tenho hoje, não é o dinheiro que o cliente me paga, é o resultado que ele tem. Então, eu não quero cliente que não me traga resultado. E para você ter uma noção de um case de sucesso, eu tenho vários, mas eu vou contar de um aqui. E também eu vou falar porque eles me autorizam, porque tem um vídeo gravado. Sim, eles não claro. Se importam e está tudo autorizado lá no meu Instagram. Mendes Advocacia, lá de Araguaína. Quando eu fui em um Coban lá, realizado pelo Sebrae, inclusive, eles me falaram, Túlio, a gente quer conquistar 800 contratos esse ano. Só que a equipe vai resistir, tem dificuldade e tal. E eu falei assim, tá, quantos vocês conseguiram ano passado? 300 contratos. E aí eu falei, é possível? Tem mercado? Tem. Desafiei a equipe, tal. E eles se dedicaram, colocaram tudo em prática, tanto os gestores quanto a equipe. Sabe aquela empresa aberta, que absorve tudo? Parece uma esponja, tudo que se explica, tudo que se fala, tudo que se orienta, executa. Eles fizeram. Resultado. A equipe, quando eu perguntei para a equipe, quantos contratos vocês vão conquistar esse ano? A equipe falou 2.500, ou seja, o empresário queria 800. A equipe colocou 2.500. Eles conquistaram 4.056. Que maravilha, hein? E aí eu tenho clientes, vários. Clínica Estímulos, que está lá, queriam 30% de aumento de faturamento. A equipe colocou 50%, eles bateram 70%. Tenho vários cases assim. Então, os meus resultados, eles não são de oba-oba. É de número, é de resultado. E é isso que eu preciso, é isso que me mantém no mercado. Não é aquela palestra oba-oba, legal, adorei, a Túlio é gente boa, e fizemos uma festa danada que foi legal. Não, é resultado. Eu não quero cliente que não me traga resultado. Túlio, eu ia te perguntar a respeito disso. Quando você chega lá, qual é a percepção, né? O estereótipo que se tem do seu trabalho? É aquela boazinha que vai chegar lá, vai ajudar todo mundo? Ou você chega lá com o pé na porta e vamos nessa? Eu acho que... Como é que é? O que você acha que as pessoas pensam a respeito? Você me lembrou de uma cliente. Duas clientes que já... Duas recentes agora e várias outras no passado. Mas essas clientes falaram assim, Túlio, eu nunca pensei que eu fosse ficar 4 horas em um workshop, uma de 4 e outra de 8. Nunca pensei que eu fosse passar um dia com uma pessoa que eu nunca vi, mandando eu me lascar o tempo inteiro, e eu ainda gostei. Eu sempre acordo com o meu público, né? No início de todas as palestras, treinamento, eu falo, gente, como é que vocês querem que eu conduza? Porque o cliente é que determina o tom. O cliente é que paga a conta. A gente tem que saber o que o cliente quer, tem que ouvir o que o cliente quer. E aí sempre eu pergunto, vocês querem que eu conduza de uma forma suave, meiga, mamão com açúcar, que eu tenho esse jeito também? Ou vocês querem na porrada, que eu sou adaptável? Todo mundo escolhe na porrada. Então, eu já chego com os 4 pés, mas acordado com eles. Claro, de forma muito respeitosa, sim, né? Sempre. Sem arrogância. Eu acredito que a base de tudo é a humildade, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu entendo que eu tenho que crescer. Eu tenho que aprender. E todo contato que eu tenho com um cliente meu, eu aprendo. Eu tenho cliente meu que começou do nada e hoje me dá mentoria também. Então, acho que a humildade, o sentar na cadeira para aprender, acho que é a maior qualidade que um ser humano pode ter. E, graças a Deus, eu sou abençoada com essa humildade.
Acho que é por aí. Etude, o teu trabalho ali, quando você chega e percebe que o gerente, o líder não se encaixa, o teu trabalho é também, olha, esse aqui não tem o perfil, troca. Ou Não. não, você vai Nunca fiz desenvolver isso. e pronto. Nunca fiz isso. E, inclusive, faz parte do meu método. Eu acredito, Lucas, que ninguém tem o direito de falar, esse aqui não vai conseguir. Eu sempre digo que a empresa, o líder, ele tem que fazer o papel dele. Se ele fez tudo o que é papel e responsabilidade dele e o profissional não performou, aí demite. Mas você não pode demitir ninguém antes da empresa fazer a parte. E eu como profissional, não posso chegar lá e detonar um profissional. O meu papel é gerar contexto para que ele se desenvolva. Se ele vai se desenvolver ou não, é problema dele. Se ele não desenvolveu, a empresa não pode segurar, porque senão ela não vai para frente. Eu sempre digo que a empresa tem que investir muito tempo desenvolvendo, muito tempo investindo no desenvolvimento, mas tem que ser rápido e demitir depois de identificar que não vai performar. Senão é prejuízo para a empresa, né? Mas eu sempre digo que todo mundo tem o potencial para ser quem quiser, quem precisa ser. Todo mundo tem. Eu sou o maior exemplo disso. TDAH, entrou na faculdade com 33 anos. Eu era do lar quando eu fiquei viúva do meu primeiro marido, com uma filha de 5 anos grávida de outra, sem pensão. Então, quer dizer, eu tinha tudo para dar errado. Se deu certo comigo, dá para qualquer um. Só que o que diferencia as pessoas prósperas das não prósperas? Capacidade de se lascar, de pagar o preço, de fazer o que tem que ser feito. E o preço não é dinheiro. Eu digo que você pegar R$50 para comprar um livro é muito barato. Você tira R$50 do bolso, compra um livro, baratinho demais. Caro é você ler o livro. Mais caro ainda é você colocar em prática o que você leu. Quantas pessoas estão dispostas a isso? Poucas. Que maravilha, Tude Vieira. Eu queria que você entregasse agora um valor para quem nos acompanha, quem nos ouve e nos assiste aqui no Pod Lucas. Que está em casa, está nesse momento, nessa vibe de eu não sei o que eu quero para minha carreira. Eu já fiz 2 cursos. O meu irmão, aí fica se comparando, né? Meu irmão é isso, o meu parente é aquilo, o meu vizinho é bem assim. Eu não saí do lugar, eu estou ganhando salário mínimo desde que eu nasci, mas eu não sei o que fazer. E nem tenho dinheiro também para buscar isso. O que você diria para essa pessoa? Primeiro passo é buscar o desenvolvimento. E quando você traz essa informação de que ele não tem o dinheiro para se desenvolver, eu sempre digo que isso não é uma desculpa. Por quê? Hoje, na internet tem tudo. Tudo. O conhecimento está disponível. A informação está disponível. Se a gente for analisar hoje, 2 horas na frente da internet hoje, no computador, no celular, um homem tem mais informação em 2 horas do que um homem na Idade Média tinha a vida inteira. Então, não justifica essa frase de não ter dinheiro. Eu também não tinha dinheiro. Eu me lembro que, quando eu me formei num dia, no outro dia, eu fui em uma empresa e falei, moço, quem é o dono daqui? Foi lá na Renacor, nunca esqueço, uma empresa que eu tenho muita gratidão. Falei, eu me formei ontem, eu quero ser palestrante. Naquele propósito lá da Mônica Nobre que eu contei. Eu quero ser palestrante, eu preciso de um cliente. Só que eu me formei ontem, deixa eu dar uma palestra aqui de graça para vocês. E amanhã eu vou sair na cidade falando que eu sou palestrante, sou consultora, eu quero vender. E assim eu fiz. O Dalla Rosa e o Vanderlei me abriram as portas, eu fiz uma palestra que na época chamava Projeto de Vida. Fiz essa palestra, no outro dia eu já comecei a vender de porta em porta. Fechei 26 consultorias durante 6 meses, eu sozinha. Não tinha como começar. Fui em uma loja, dei 10 cheques, que eu não sabia como que eu ia pagar, mas eu paguei todos. Por quê? Porque eu sempre digo assim, defina um objetivo e peita na sua decisão. Se lasque, vai ter que se lascar. O que é se lascar? É fazer o que não quer, na hora que não quer, com os recursos que muitas vezes você não tem, para lá no futuro você ter o que você quer. Que foi isso que eu fiz. Disciplina e pronto. Disciplina. E tem uma coisa também, uma lição que a vida me ensinou. Quando no velório do meu primeiro esposo, às vezes, não ter opção é a melhor opção. Como que eu aprendi essa lição? Quando ele morreu, ele estava no velório e a minha filha de 5 anos chegou em mim e falou, mamãe, eu posso dar essa foto nossa, o primeiro dentinho, uma cabeça do anjinho que tinha quebrado, para o papai levar para o céu e não esquecer da gente? E eu tinha 24 horas grávida, eu estava grávida, 24 horas sem comer. Nesse momento eu desmaiei. E aí chegou uma médica que tirou eu da barriga da minha mãe, minhas filhas da minha barriga, falou assim, acorda,
Tude, acorda, preste atenção no que eu vou te falar uma única vez. Eu não posso fazer nada para salvar o seu bebê. Ou você levanta e come agora, ou você vai perder o seu bebê. Na hora, eu levantei, sacudi a poeira, falei, cadê a marmita? Sentei no meio fio e comi tudo. Então, quer dizer, às vezes, não ter opção é a melhor opção. Não se dê opção. Defina o seu objetivo, peita nele e faz o resultado acontecer. Chega e de vai mimimi. se lascar para fazer o resultado acontecer. E deixa de mimimi. Deixa de mimimi, que o mundo organizacional, meta, não tem espaço para isso, não. Ô, Tude, para a gente finalizar, dê um recado agora para a turma do mimimi, porque hoje tá complicado você chamar uma pessoa numa sala e orientar, olha, aqui não tá bom, olha, mesmo... Pisar em ovos, né? É assim, você tem a educação daquele jeito. Um milindre. Não, mas eu vou tá dizer o difícil. seguinte, não é sobre você. Toda vez que você se sentir chateado, toda vez que você se sentir magoado, entenda, não é sobre você. As pessoas não fazem as coisas para te magoar. As pessoas não fazem as coisas para te ofender. As pessoas fazem o que elas fazem porque elas são assim. Não é sobre você. Simples. Não leve para o coração. Por isso que eu digo, só o fato da gente existir, a gente incomoda alguém. A gente não precisa fazer nada. Então, para. As pessoas fazem o que elas fazem porque elas são assim. Siga o fluxo, foca no resultado. Eu diria isso. Resultado sempre. Resultado. Tude, obrigado. Em outra oportunidade, teremos aí portas abertas para você e eu queria te parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada. Maravilhoso. Muitas empresas, muitos profissionais falam do resultado de um antes e um depois da Tude Vieira. Parabéns, que você continue nessa jornada aí, ajudando pessoas, Obrigada. ajudando organizações aqui nesse nosso Tocantins. É propósito, né? Eu que agradeço de coração essa oportunidade. Parabéns para você também pelo profissionalismo, pela conduta excelente. Deixa a gente à vontade, né? Obrigadão, de coração. Conta comigo sempre. Valeu, gente. Tude Vieira e mais um episódio do nosso Pod Lucas. Até a próxima.